Por que é tão difícil fazer análise técnica em criptomoedas? Bom, pessoal, o primeiro ponto importante que vocês precisam entender no cenário de criptomoedas em geral é o quão embrionário ele ainda é perante os outros mercados financeiros. Eu estou com o gráfico BLX do Bitcoin, que é a criptomoeda hoje mais antiga no mercado, e o Bitcoin foi idealizado em 2009. Porém, nós só temos gráficos do preço em relação ao dólar apenas a partir de julho de 2010. Então o gráfico BLX é o mais antigo que nós temos de dados estatísticos para o Bitcoin. Então percebam que ainda estamos num cenário muito embrionário para um mercado financeiro. Nós temos aí praticamente 10 anos de informações estatísticas para nos basearmos em tomadas de decisão. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês são esses períodos de queda do BTC, né? Nós tivemos algumas grandes quedas do BTC ao longo de toda a sua história. A gente pode inclusive traçar uma ferramenta de projeção parabólica, né? Como se fosse uma curva. Então a gente poderia traçar mais ou menos uma curva de crescimento para o BTC. Isso mostra que ao longo do tempo o Bitcoin ainda tende a se valorizar em relação ao dólar, pois ainda estamos numa ascensão parabólica. Porém, eu quero mostrar para vocês que neste primeiro boom de baixa que nós tivemos em 11 de maio, né, mais ou menos em maio de 2011, nós chegamos a bater aqui um topo histórico do BTC em 30 dólares, tá? Porém, em novembro daquele mesmo ano, a gente já teve uma queda de 92%. E se a gente for realizar um comparativo de quando realmente esse preço atingiu novamente esse pico histórico, que foi mais ou menos em fevereiro de 2013, nós temos incríveis 581 dias, então praticamente 2 anos até o BTC retomar este topo histórico. Isso porque desde aquela época o Bitcoin ainda é considerado uma moeda especulativa com um grande potencial de valorização. Mas percebam que nesta primeira queda nós tivemos 92% de queda. Nesta segunda queda de 2013, nós tivemos um topo histórico em novembro de 2013 e nós chegamos a ter um derretimento de 85% do valor, basicamente um ano inteiro de queda, né, formando o seu fundo em janeiro de 2015. Porém, a gente só foi retomar novamente esse topo histórico nesta barra aqui, em maio de 2017, a gente novamente atingiu esse patamar de 1.200 dólares e levamos 1.247 dias. E se ainda assim não é o suficiente, a gente pode puxar aqui novamente. Em 2018 nós tivemos um topo histórico em 20 mil dólares e nós tivemos um derretimento até 3 mil dólares, um derretimento de 84%. E esse período de derretimento demorou um ano inteirinho. E a gente foi retomar o nosso topo apenas em novembro de 2020, tá? 1.035 dias depois. E se a gente puxar agora esta projeção para os dias atuais, a gente teve aqui a primeira vez na história do gráfico mensal, né, o BLX do BTC, pela primeira vez na história a gente teve um topo duplo, tá? Até então a gente nunca teve topo duplo, a gente teve um topo, porém, o que na análise técnica é chamado de topo forte, né? A gente teve um topo e logo a gente já teve uma rejeição do preço, né? Então, obviamente isso aqui foi uma pernada especulativa que teve a sua realização de lucro, né? Então, pela primeira vez na história a gente teve um topo duplo, né, o que mostra uma certa consolidação do mercado. Então o pessoal que realizou lucro aqui já teve um reteste de compra, teve um reteste de topo, tá mostrando uma certa consolidação do mercado, tá? O que é positivo para o BTC ao longo prazo. Porém, se a gente for ver esta mesma taxa de derretimento desde o topo histórico, a gente ainda está em 74%. Então vejam que ainda tem espaço sim para mais quedas segundo o histórico do Bitcoin. E esse 74% é desde o fundo, lá nos 17 mil. Então percebam que ainda assim o Bitcoin historicamente pode sim cair mais do que os próprios 17k que já atingiu. E se a gente for puxar aqui uma projeção de pelo menos aí uma média, né, de 2 anos para o próximo topo histórico, nós veríamos uma alta novamente apenas ano que vem, né? Segundo semestre do ano que vem, talvez começo de 2024, a gente retomar este topo histórico aqui em 63 mil dólares. Isso baseado em dados históricos do BTC, pois a análise técnica ela é baseada em fatos que já aconteceram. Então, se formos seguir exatamente os dados históricos do Bitcoin, a gente pode ainda ter mais uma queda, uma lateralidade e aí uma subida progressiva até terminar
numa grande pernada de alta, talvez levando o BTC aí até a casa dos 240, 300, 400 mil dólares, por que não, em 2025. Isso chama-se ciclo de mercado, que inclusive eu já passei em outro vídeo aqui do canal explicando as fases do ciclo de mercado. Então a gente tem a euforia, depois a gente tem o pânico, a negação, o medo, a depressão máxima e depois a gente tem a nossa capitulação, né, que é um período bem extenso ali de lateralidade, né, como aconteceu em todos os grandes períodos. Então a gente percebe movimentos de capitulação depois de toda a grande baixa no BTC. Então aqui a gente teve capitulação, aqui a gente teve capitulação, aqui a gente teve uma capitulação um pouquinho mais explosiva no começo e depois um pouquinho mais lateral. E a maior probabilidade é que novamente a gente tenha uma capitulação aqui antes de ter uma grande pernada de alta. E por que eu estou falando tudo isso? É que vocês precisam entender que toda análise técnica, toda a teoria por trás da análise técnica, ela é baseada em eventos passados, em ciclos passados, em dados estatísticos passados. Então todo o comportamento que o preço fez no passado, a gente tenta prever possíveis cenários para o futuro, com base em estatística, matemática e probabilidade. A gente nunca vai ter 100% de certeza de uma movimentação, mas a gente tenta prever os dois cenários possíveis e através da probabilidade indicar qual tem mais probabilidade de acontecer em relação ao outro. Porém, se a gente observar o gráfico do BTC, nós temos um período amostral muito pequeno, de um espaço de apenas 10 anos. E toda a análise técnica que a gente utiliza hoje, seja de pre-section, setups, são baseadas em dados técnicos de outro mercado financeiro, que é o mercado financeiro tradicional, bolsa de valores, Forex, índices. E só para fins de comparação, vamos colocar aqui. Então vamos começar pelo Ibov. Gráfico mensal, escala logarítmica. Percebam quando começou os dados. 1994. Praticamente com a introdução do Plano Real, nós já tivemos dados estatísticos para elaboração de uma análise técnica mais confiável. Então nós temos praticamente 30 anos de dados somente no Ibov. Vamos pegar aqui SP500, um dos índices mais antigos. Nós temos somente com o padrão de candle tradicional que a gente conhece desde 1950. Porém, a gente tem dados desde 1872. 150 anos de dados, números, estatísticas e probabilidades para análise. E percebam que o SP500, que é um conglomerado das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, no decorrer de todos esses anos, ela fez uma parabólica exponencial. Então perceba que o índice, a tendência primária macro, né, a maior tendência de um índice sempre é de alta. Um índice normalmente sempre vai estar em alta, diferentemente, por exemplo, de o papel de uma empresa só. Então digamos que lá em 1980, a maior empresa do mundo fosse a Coca-Cola. A Coca-Cola naquela época estava auxiliando no crescimento desse índice. Porém, com o passar do tempo, a Coca-Cola perdeu o primeiro lugar e digamos que agora seja a Tesla a maior empresa do mundo. Então hoje a Tesla é responsável por esse crescimento. Daqui a 2, 3 anos pode ser outra empresa. Porém, o índice está sempre em alta. Enquanto talvez o papel da Coca-Cola, por motivo A, B ou C, ele apresente uma estrutura gráfica diferente. Por isso que investir em índice é mais seguro em relação a empresas individuais ou até mesmo o próprio Bitcoin. Porém, nós não podemos comparar o mercado de criptomoedas com o mercado tradicional, pois são dois mundos totalmente diferentes. Enquanto o índice, né, o SP500, a própria Nasdaq, é voltado a um conglomerado, uma média das maiores empresas desses ramos, onde nós temos geração de emprego, receita, matéria-prima, o mercado faz a economia real girar. O mercado de criptomoedas ainda é um mercado especulativo e embrionário, por mais que ainda tenha a intenção de ser o novo sistema monetário mundial, totalmente descentralizado, que realmente seria uma revolução para a economia geral, ele ainda nesse momento é um mercado especulativo e embrionário. Basta comparar a quantidade de dinheiro injetada no SP500 e a quantidade de dinheiro injetada no mercado cripto. A diferença é
avassaladora. E é por essas questões, por tempo gráfico, quantidade de dinheiro alocado, que a análise técnica que hoje nós usamos com base em dados e estatísticas retirados de índices de mercado tradicional, muitas vezes pode falhar no mercado de criptomoedas. Porém, com o passar do tempo, com o interesse institucional mais forte em criptomoedas, a gente possa começar a ter uma análise técnica totalmente voltada às criptos. Como acontece hoje, existem muitas técnicas e análises para Forex que são diferentes das análises de índices, que são diferentes das análises, por exemplo, de mini dólar, e provavelmente daqui a uns anos nós também tenhamos a própria análise técnica de criptomoedas. Porém, como ainda não temos essa base de dados tão forte como o mercado tradicional, a gente precisa ter uma base, um norte para operarmos. A gente não pode operar apenas pelo achismo. Porém, os players de criptomoedas têm um comportamento diferente dos players de índices do mercado tradicional. O mercado em si é diferente como um todo. Então, é por esses motivos que é tão difícil você acertar uma análise técnica com mais precisão. Hoje, eu considero operar um mini índice, por exemplo, no mercado brasileiro, muito mais fácil do que operar o Bitcoin. Porém, eu não vejo vantagem em operar o mini índice. Isso porque o custo de operação do mini índice é muito mais alto que o custo de operação, por exemplo, do BTC. O imposto já é cobrado diretamente na fonte, você precisa pagar diretamente na fonte. As taxas de corretagem normalmente são mais altas. E para a operação, principalmente do Ibov, você precisa ser um bom scalper. Isso porque as melhores oportunidades dentro de um ano normalmente estão em scalps, day trades, nesse tipo de mercado. Dificilmente você vai pegar uma zona de pontuação no índice e você vai conseguir uma assimetria em 2, 3 anos de 200, 300%, como ocorre, por exemplo, no mercado de criptomoedas. Então, eu particularmente não vejo vantagens em operar no mercado tradicional nesse momento. Por mais que criptomoedas seja mais manipulada, por mais que criptomoedas ainda não tenha uma análise tão bem definida, ainda assim eu acredito que com o gerenciamento de risco correto, com o tempo de tela, a prática operando criptomoedas, tenha muito mais valor e lucratividade ao longo do tempo do que operações no mercado tradicional. Porém, quem está começando precisa ter esta consciência de que o mercado é manipulado, o mercado é difícil de ser operado. Mas com o passar do tempo, com mais injeção de capital, essas manipulações institucionais que a gente vê aí, grandes bumps e dumps sem eira nem beira, vão acabar. Isso porque vai ficar cada vez mais difícil você manipular o preço do ativo, principalmente Bitcoin e por enquanto Ethereum, que são as duas maiores criptomoedas. Então, quanto mais dinheiro, quanto mais market cap uma criptomoeda tiver, menos manipulação institucional ela vai ter, mais estável será a operação dela, uma análise mais confiável do mercado. Porém, isso a gente só vai conseguir com o tempo. E assim como tudo na vida, como a gente consegue uma simetria muito maior em criptomoedas, a gente também acaba correndo mais risco. Por isso que, mesmo que a análise técnica não seja tão eficaz em criptomoedas, o mais importante de tudo para uma operação é o gerenciamento de risco. Somente com ele que você realmente vai ter consistência. Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal e deixe nos comentários o que você acha, se as criptomoedas vão realmente ser a revolução do sistema monetário mundial ou se ainda vão continuar muitos e muitos anos sendo apenas moedas especulativas. Deixe nos comentários para a gente debater essa opinião. Isso é tudo, pessoal. Até o próximo vídeo.